Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Cibele Gonçalves. Eu estarei ministrando 2 aulas sobre produção audiovisual para filmes publicitários. O intuito dessa formação é capacitá-los para essa área, sabendo todas as necessidades para uma produção, um tratamento com o cliente. Depois que você faz o filme, qual que é o procedimento, né? Que existem o registro do filme para enviar às emissoras, como é todo esse processo da produção publicitária. Então, eu vou me apresentar minha trajetória rapidamente. A minha primeira formação em audiovisual foi através do Instituto Queiro, onde eu cursei 2 anos maravilhosos. Tive experiência com filme de ficção, curtas-metragens, né, de ficção, de documentário. Trabalhei também com vídeos institucionais. Depois desses 2 anos de formação, eu fui contratada pela produtora Queiro Filmes, o que foi um prazer. Eu entrei na área do mercado, né, logo após formada. Isso é um privilégio. Quem vive disso, quem já experienciou isso, sabe como é bacana. E dentro da Queiro Filmes, eu pude participar da produção de uma série documental linda chamada Catavento, Tudo ao Seu Tempo, que a equipe foi para diversos lugares do Brasil. Então foi uma experiência muito massa, falando sobre o trabalho infantil e as vertentes que existem dentro desse tema, né? Então foi um trabalho muito gratificante participar. E além dele, eu também participei do longa-metragem Sócrates. Nas diárias extras eu fui assistente de direção. Então, o primeiro longa foi muito especial e foi premiadíssimo depois, não só nacionalmente, como internacionalmente também. Então, eu tenho muito orgulho dessa trajetória com o Queiro. Então, depois dessa experiência na Queiro Filmes, eu fiquei em 2018 como freelancer um tempo, saí da produtora. Aí eu tive experiências com audiovisual publicitário, porque antes eram mais coberturas de evento, vídeos institucionais, ou produção de curtas, né, ficção, documental. E aí, como freelancer, eu tive participação nesse mundo publicitário. E aí foi totalmente diferente do que eu já tinha feito, né? E também tem a sua magia, a sua riqueza. E aí eu trabalhei com a Janela Digital, que é uma produtora aqui de Santos. Trabalhei com a DM Produtora também, que é onde eu trabalho até hoje. Depois de um tempinho de freelancer, eu acabei sendo contratada pela DMZP Filmes. E é onde eu enriqueci em conteúdo dessa parte do audiovisual publicitário, que eu vou estar aqui passando para vocês. Dentro dessas aulas, eu vou falar sobre todas essas necessidades. E, inclusive, você pode dar uma olhadinha no meu feed. Eu já postei 3 lives com 3 profissionais maravilhosos que deram algumas dicas, falaram sobre o mercado. Então, eu recomendo que vocês assistam também de forma complementar. Eu falei com o Fernando Morini, que é diretor, falei com o Thales Urdakji, que é ator, e falei com o Felipe Zucca, que é editor, faz motion, animações. Então eu tenho certeza que vai ser bem bacana para vocês ouvirem também essas outras vertentes que fazem parte da produção audiovisual. Nessa aula eu vou começar falando sobre prospecção de clientes. Eu tenho aqui um textinho mais elaborado. O significado da palavra prospectar tem sua origem na geologia, que se trata de uma análise feita através de técnicas especializadas para avaliação de um terreno, buscando encontrar jazidas minerais, petrolíferas ou gasosas, prospecção de petróleo. Essa essência é a mesma no sentido de vendas, pois semelhante a essa busca de petróleo, será a procura do produtor individual ou produtora empresa audiovisual por potenciais clientes. Então, assim como essa prospecção
de petróleo, assim é a nossa busca pelos clientes, a busca do produtor audiovisual para quem ele pode estar produzindo esses conteúdos para publicidade. Então, existem dois tipos de prospecção: prospecção ativa e prospecção passiva. A ativa é aquela que a gente rala muito, ou seja, você determina um segmento, uma área, um cliente que você gostaria de trabalhar. Então você estuda o mercado desse cliente. Por exemplo, é uma empresa de beleza ou de cosméticos. Então quando você for entrar em contato, você vê o que os concorrentes dele, as outras empresas desse ramo andam produzindo, o que eles fazem, o que você pode propor para esse cliente, né? Você fala, eu posso fazer tantos vídeos para mídias sociais, ou se você quiser ir para televisão, você vê qual público que ele quer atingir, quais as idades e a forma que você pode ajudá-lo melhor, né? E a prospecção passiva é diferente porque a gente não vai atrás das pessoas que vêm até nós. Então é o boca a boca de clientes que você já atendeu, ou é o seu trabalho de marketing na página da sua produtora, da sua empresa. As pessoas veem os conteúdos que você posta, os resultados dos seus trabalhos, e aí você é procurado para essa realização para outros fornecedores, outros clientes. Então, como que funciona esse desenvolvimento com o cliente, né? Que inclui aquele processo de propostas, orçamentos, reuniões. Então, como que eu falo com o cliente, né? Como que eu me desenvolvo nessa área? Eu separei aqui alguns pontos que são relevantes para você se organizar e saber como seguir com isso. Temos aqui o budget. O budget é conhecido como um orçamento. Então, no budget, você vai perguntar para o cliente se ele tem algum valor alocado para tal projeto, dentro do seu negócio ou empresa. Porque, por exemplo, você pode estar falando com uma pessoa que nunca teve experiência com audiovisual publicitário na empresa dele. Ele está querendo falar do produto da empresa dele, como vender, e ele quer fazer vídeos, mas ele não sabe quanto custa. Ele, não sei, fazer vídeo é o quê? R$200? Então é você que vai explicar, né, tudo que é necessário para essa produção, a mobilização que vai acontecer para que ele tenha o resultado que ele precisa, né, para essa produção ser feita. Então você que ele vai ter que passar o orçamento, esse custo para essa pessoa que não tem noção. Mas tem também aquele tipo de cliente, empresa, que já está acostumado com esse tipo de serviço e já separa um valor para essa produção. Ele já tem noção dos custos, já fez outras vezes, então já é uma verba alocada na empresa dele. E aí ele fala, olha, eu preciso fazer um vídeo assim, assado, para tal data, então eu tenho o valor de tanto para produzir. E aí é você que vai ver se cabe para você, se cabe esse valor para sua produção, para dar tudo certo, para atender o cliente. E é isso aí, vamos para o próximo ponto. Autoridade. Esse termo é usado para a gente entender se a pessoa que está em contato com a gente que possui o poder de decisão para fechar negócio. Então, o que quer dizer isso? Você passa o orçamento, explica como vai ser a produção e tudo mais para uma pessoa. Se essa pessoa não é o líder, não é o diretor executivo, não é quem é responsável por aprovar o orçamento, fechar negócio, seria essencial que você explique muito bem explicado para essa pessoa, ou que você possa marcar reunião com quem é o chefe mesmo, para que seja tudo muito claro, muito assertivo e você possa fechar esse negócio. Então eu separei aqui uns 2 exemplos sobre essa questão de autoridade, né? Eu tive um trabalho
que era uma animação. Uma animação, não tão longa, era um vídeo de quase 2 minutos, mais ou menos. E aí, lá na produtora, a gente tem um processo de validação de roteiro, claro, para ver se todas as informações estão corretas. Aí manda gravar locução e tudo mais. E aí, nesse caso, como não tinha agência, a gente que elaborou a arte do filme e tudo mais. Então, nessa elaboração da arte, a gente mandou para aprovação desse nosso contato. E aí ele fez os ajustes dele, né? Falou, não, tem que ser assim, tem que falar dessa forma e tudo e tal. E aí a gente foi nesse vai e vem, mas até aí normal. E aí começamos a animação, até que enfim ele aprovou todas as artes e a gente começou essa animação. Aí tá bom, primeiro corte do vídeo pronto, enviamos. E aí ele fez os ajustes dele também, a gente alterou e tudo. Aí ele falou, não, agora eu vou mandar pro meu chefe. Chegou no chefe, ele não tinha gostado de coisas super relevantes que a gente já podia ter verificado enquanto era arte, porque o serviço de animação já foi todo feito, sendo que já podia ter sido validado a fim, né? Enquanto estava ainda estático, porque é um momento de criação, de ver se vai atender as expectativas do cliente. Então, esse é um exemplo de autoridade. O nosso contato não estava passando para o superior dele. Então, a gente teve esse retrabalho, demandou mais tempo, tivemos que aguardar até... Uma das coisas tinha um personagem, né? Então, uma das coisas foi o personagem, o chefe lá, o líder, falou assim, não, eu quero usar o de um outro projeto nosso, o mesmo personagem. Então a gente aguardou mandarem pra gente, pra ver se a gente conseguia animar aquele personagem. Então teve esse conflito, né? E eu tenho outro exemplo também, que foi para uma gravação. Era assim, por exemplo, o rapaz, o ator, ele usava um uniforme, né? E aí tinha que ter o logo aqui da marca, do produto da empresa. E aí a gente validou com a agência, falou, dessa vez tinha a agência. Olha, esse logo mesmo que a gente vai mandar estampar, né, na roupa e tudo. Eles, não, é esse logo, tá certo. Tem certeza, né? Tem, é esse logo mesmo. Aí a gente gravou e tudo, editamos o filme, que era um prazo super curto também que a gente tinha. Aí enviamos para a aprovação do cliente. O que aconteceu? Além das alterações comuns, né, que vem de cliente, ajusta aqui, ajusta ali, eles falaram, olha, esse logo não é o do produto, esse é o logo da empresa, mas tinha que ter como se fosse um slogan a mais, alguma coisa assim, que era para representar o produto que a gente estava fazendo comercial. E a gente, poxa vida, a gente ainda validou esse logo, né, para não ter erro. O que aconteceu? O nosso motion, nosso editor, teve o trabalho de ficar apagando frame a frame, o filme todo, aquele logo do uniforme que não era o atualizado e não podia ir errado. Então era um prazo que eles tinham curto e por causa de uma falta de conferência da agência, né, com o cliente, validar se aquela informação era mesmo, né, se era dessa forma, já atrasou ainda mais o processo e a gente teve esse trabalho de fazer essa mágica do logo desaparecer. Então, eu achei esses 2 exemplos sobre autoridade bem relevantes e espero que contribua para essa sua jornada. Outros pontos. Necessidades. Mapear as necessidades do potencial cliente para descobrir quais produtos o atendem. Por exemplo, o que ele precisa, o que ele está sentindo falta de saída na empresa dele, ou de exibição, né? O que ele quer mostrar do diferencial do produto dele, ou da empresa dele. Então você ajuda ele a chegar, caso não tenha envolvimento de uma agência, né? Você ajuda ele a chegar nesse resultado. Olha, eu acho que um filme de 30 segundos que você possa colocar na televisão ia ser bem bacana. A gente pode fazer assim.
dependendo do público que ele quer atingir também, ou se de repente um filme um pouco maior, só que para as redes sociais dele, um filme publicitário também, só que para as redes sociais, então de 1 minuto, talvez. Então, você ajuda ele a mapear essas necessidades dele, fazendo, claro, aquele seu estudo sobre o segmento dele também, para ele ver que ele pode confiar em você. Você não é totalmente um leigo na área do comércio dele, do empreendimento dele. Você fez a sua lição de casa, se assim podemos dizer. E aí, o outro tópico aqui é tempo. Descobrir limitações relacionadas ao tempo, sobre qual é a expectativa de prazo do cliente ter o projeto finalizado. Isso aqui é muito importante porque a gente tem que trabalhar com cronograma para dar tudo certo. Então a gente faz um cronograma, mas aí o cliente fala, não, eu vou precisar que esteja pronto antes, porque é uma data tal, que é especial, um feriado, sei lá o quê, que combina com o que a gente quer falar. Então isso você já tem que ter investigado antes para não ser surpreendido. E também não atrasar, gente. Isso é muito chato, é muito feio. Combinem nem que vocês façam assim, o seu editor falou que consegue entregar na segunda, então você marca com um cliente que vai ser na quarta ou na terça, só para garantir que você não frustre a expectativa do cliente, né? Vocês sabem, já devem ter passado por alguma coisa assim, de estar esperando algo para uma data e chega depois. Isso é muito ruim e você pode até perder seu cliente, porque o cliente confia na sua palavra, no seu serviço, e aí você descumpre. Isso também é bem chato. Vamos falar então sobre agências e produtoras. Como que é feita essa divisão de trabalho, né? A agência de publicidade, em geral, quem trabalha lá são publicitários. Então, publicitários ou pessoas que estudaram marketing, eu não tô falando que isso é lei, né? Pode ter gente que estudou em outras áreas, como cinema, rádio e TV, enfim. Mas assim, na agência, a maioria são publicitários ou designer. E o que a gente pode falar que eles fazem? A agência pode ver estratégia de marketing ou publicitária para a empresa, ou seja, eles podem falar para o cliente, olha, para esse seu segmento você pode criar um vídeo assim, uma interação assim, nas suas redes sociais e tal, lançar um vídeo que apresente de tal e tal forma, que vá para a televisão e tal. Então eles vão ser essa mente que vai criar estratégias desse cliente, dessa empresa, se destacar o seu serviço para o público, para atingir muito mais pessoas. Então, a agência publicitária trabalha muito com isso, trabalha também com a administração de mídias sociais. Então, vão ter pessoas que sabem impulsionar publicações, que sabem criar, flyers, banners que tirem, tem aquelas coisas de dica, né, que as pessoas gostam muito de acompanhando. Você está sempre fornecendo um conteúdo sobre a sua área, sobre a sua especialização, a marca da sua empresa fala sobre o que, então você vai dando conteúdo para as pessoas e rola uma interação, né? Então a agência vai saber trabalhar bastante com isso também. E na agência costuma ter o designer gráfico, que são aquelas pessoas que também podem ajudar o cliente a criar o seu manual de identidade visual, a criação do logo, as fontes, como ele vai exibir a marca dele para as pessoas, né? Trabalham também com o desenvolvimento e manutenção de site. Mais uma vez, eu repito, são alguns exemplos, né? Não significam que todas as agências atendem essas questões aqui que eu estou colocando, mas geralmente a gente pode encontrar o caminho das pedras com as agências. Então, no meu site eu quero que mostre
tal setor, missão, visão e valores, as nossas campanhas. Então, quem trabalha com esse desenvolvimento de website vai saber organizar direitinho. Na agência também vai ter essa criação de campanhas referente ao audiovisual, a flyers e tudo mais. Então, essa parte de campanha, principalmente audiovisual, vai ser o quê? A agência, ela não produz vídeos. Algumas até se aventuram, mas outras buscam os produtores audiovisuais, as produtoras, que são pessoas que trabalham efetivamente só com isso. Então, as agências vão procurar as produtoras e pedir orçamento. Olha, a gente quer propor um pacote de 5 vídeos para o nosso cliente, 2 de 30 segundos, 1 de 15, 1 de 10 e 1 de 1 minuto para as redes sociais e os mais curtinhos para a televisão. Quanto que a gente pode fazer? A gente pensou que seja nesse formato, de tal forma, porque isso varia também, né? Eles vão passar informação de vai ser um estúdio, ou vai ser numa praia deserta, ou não sei o quê. Então você vai ter que pedir esse briefing completo do que eles pensam em estar produzindo para você orçar e assim eles passarem para o cliente deles. Então a agência faz essa mediação entre você e o cliente. E as produtoras, né? A produtora é responsável pela captação de imagens, de foto ou vídeo, dependendo do que é a campanha da agência, né? Às vezes a agência pode ter já um profissional fotógrafo deles, mas também pode pedir para vocês, então vocês têm que ter esse banco de parceiros, de profissionais que possam estar atuando com vocês, né? Edição e finalização de vídeos. Não tem como a produtora fazer a captação de imagens e não ter essa estrutura para editar os vídeos, né? Tudo bem, a não ser que seja algo combinado. A agência fala, olha, a gente só quer os vídeos para ver o que vai fazer depois. Ou só quer as fotos para ver o que vai fazer depois. Aí é uma coisa, mas se você presta um serviço de conteúdo audiovisual, você tem que saber participar de todas as etapas e todos esses processos. A produtora também é responsável pelo registro dos filmes e envio para as emissoras. O que é isso? Você tem lá o comercial pronto. E aí a agência falou, olha, a gente precisa que vá ser veiculado em tal emissora. Então você tem que preparar o vídeo no formato adequado da emissora, fazer esse envio. Então você tem que ter o contato, quais são as plataformas de envio, você tem que ter esse contato. E, inclusive eu vou falar posteriormente sobre essa parte do pós, da pós-produção, né, quando o filme está finalizado. Então isso faz parte do trabalho da produtora. Outra coisa também é o envio para o cliente conforme necessidade de veiculação. Eu falei da televisão, mas também às vezes o cliente quer postar na rede social, ou no YouTube, ou deixar no site. Então você tem que ver que formato de exibição ele vai precisar, né? Tem também mídia, né? Aqueles pôsteres, aqueles painéis de LED que a gente vê na rua, sabe? Passando comercial, mudo mesmo. Então você tem que ver onde ele vai exibir, onde ele vai precisar exibir para você ajudar o cliente. Então esse é o trabalho da produtora. Aí eu separei aqui um exemplo para ficar ainda mais claro essa divisão. Então vamos lá. Vamos considerar que a agência solicitou à produtora um comercial de 15 segundos de animação. Então foi combinado que a agência responsável pelo roteiro, criação das artes e telas que vão ser animadas, né? É um vídeo de animação.
Então, a agência vai fazer a aprovação com o cliente dessas artes antes de mandar para a produtora animar, que nem aquele exemplo que eu dei para vocês, né? E a agência também vai fazer a transmissão das alterações. Então, por exemplo, se o cliente tem alteração, a agência não vai falar, fala com o fulano da produtora. Não, eles que têm que organizar todos esses ajustes que o cliente falar para ele, organizar e mandar de forma clara para a produtora audiovisual compreender o que eles vão ter que ajustar no filme para satisfação do cliente. Então, dentro desse exemplo, a produtora é responsável de gravar a locução do filme. Então, quando a agência mandar o roteiro aprovado, eles vão passar para um locutor. O locutor, depende, algumas produtoras podem ter um locutor fixo que receba, depende da demanda, né? Que receba um salário fixo ali dentro para estar atendendo a locução de todos os vídeos, como pode ser freelancer e você ter a sua rede de locutores e de opções de locução, assim como também tem empresas de prestação desse serviço. Então, é isso, a produtora vai mandar gravar esse texto para a locução do filme, vai animar as telas que já foram aprovadas pelo cliente, a agência mandou, e a agência vai mandar como? Inclusive, você que vai assistir as lives que eu comentei no começo, a live com o Felipe Zucca, ele até comenta. Você vê como que a produtora vai precisar desse material. Então, por exemplo, eu mandei as telas em um PDF fechado. Como é que eu vou fazer a animação dos ícones se movendo? Como é que eu vou fazer aquele elemento, fazer tal transição? Ou, de repente, vir uma parte de um lado para o outro se eu só recebi aquela imagem estática. Então, cabe à agência saber como que a produtora vai precisar, se é um PSD solto, vetorizado, aí, enfim, essas formatações que eu não entendo muito bem, mas como a produção é uma mediadora de todos os campos da produção, né? A produtora tem que saber, se eu recebo uma coisa, eu falo, eu preciso desse material aberto, então, dependendo, eu nem preciso passar para minha ilha de edição, eu já consigo identificar que não está do jeito que a gente precisa, já falo para a agência, olha, tem que ser assim, assim, assado. Então, enfim, a produtora vai animar essas telas, vai inserir a trilha sonora e efeitos, né, que o vídeo precisar, vai enviar esse comercial para aprovação do cliente. E após aprovado, vai enviar no formato de arquivo adequado de acordo com a necessidade da veiculação. Então, dentro desses exemplos, eu acho que deu para ficar claro qual é a função da agência, qual é a função da produtora, como eles podem trabalhar juntos. Assim como também, às vezes, a produtora pode desenvolver o material gráfico, né, aprovar as artes, né, elaborar essas artes e passar para a agência. Então, tudo é questão de estar combinado, tudo é questão de ter claramente estabelecido essas funções. Tipos de contratação e fornecedores. Então, como que funciona, né? Como que funciona? Bom, eu preciso de um comercial que seja dessa forma. O que eu vou precisar de equipe, de estrutura, de orçamento, enfim. O que eu vou precisar para fazer esse filme acontecer? Eu separei esses filmes que são bem bacanas e eu espero que esclareça para vocês todas as necessidades dessa produção, dessas campanhas. Então, o primeiro cliente aqui
é a Embraps, que foi um filme de captação. O que é captação? Captação é que a equipe foi lá gravar vídeo, gravar áudio, enfim, precisou ter esse deslocamento de captação para fazer o filme. Então é um filme de captação com interna e externa. O que é isso? A gente gravou em locais fechados e também gravou em locais abertos, na rua. Então aqui, como vocês podem ver, equipe e necessidades. Para fazer esse filme, existiu um roteirista que escreveu tudo pra gente ver e fazer, né? Existiu um diretor que fez a coordenação de toda a equipe e todo o set para essa gravação. Existiu o diretor de fotografia, que também trabalha como cinegrafista, dependendo das produções. Porque se você tem uma formação em cinema e audiovisual, vai saber o que eu tô falando, né? Às vezes o diretor de fotografia não é aquela pessoa que operou a câmera. Quem operou a câmera foi o operador de câmera. E o diretor de fotografia ficou assistindo o trabalho do operador, conforme as orientações dele de diretor. Mas nesse caso dessa publicidade, o diretor de fotografia também operou. Então a gente teve também 2 assistentes de fotografia. Os assistentes são aqueles que vão ajudar o diretor operador a estar sempre com a bateria por perto, ou com um case de lente, ou com um rebatedor, tudo o que precisar para ajudar na parte de fotografia, eles vão auxiliar, inclusive carregar os equipamentos. Porque você deve saber, você que já teve experiência com audiovisual, a gente carrega um montão de coisa. É luz, é câmera, é áudio, é banqueta, né? Aqueles 3 tabelas, ou pano preto, principalmente quando a gente está na rua, vem aquela luz do sol, você não enxerga a telinha, ou não enxerga o monitor de retorno. Então, o assistente que vai estar auxiliando nessa captação saudável da fotografia. Nessa produção também tivemos operador de drone. Vocês vão ver que tem algumas imagens aéreas. Então, esse operador de drone é quem operou o drone, quem fez subir conforme a direção do diretor também, captou os ângulos adequados, ou até fez vários ângulos de várias distâncias possíveis para o editor, para na hora da edição ver o que encaixaria melhor ali pro conteúdo audiovisual. Tivemos também o produtor de base e de set. No caso dessa produção, eu fui produtora de base. Então, o que eu fiz, né? Eu entrei em contato com a equipe, eu marquei o horário no ponto de encontro, eu providenciei a compra do café da manhã deles, porque o ponto de encontro era na produtora. Então já separamos o café da manhã, enquanto os assistentes separavam o material, vi o transporte, passei as informações para a produtora de set, que era o que eu falei, como era o contato com o diretor, como era o contato com o cliente, passei um roteiro impresso para ela ter, né, para organização nessa gravação, ou para entregar para o diretor, que o diretor gosta, né, de estar vendo o roteiro, se está faltando alguma coisa para essa captação ou não. Passei também as autorizações de imagem. Então, as autorizações de imagem, existem vários modelos que você pode buscar na internet, ou como professores, se você está se capacitando nessa área da comunicação, com certeza eles vão disponibilizar essas informações para vocês. Então, eu já preparei o modelo da autorização de imagem para
daquele cliente, né? Fiz as impressões. Então, eu preparei tudo para eles irem gravar super bem. E aí essa produtora de set que cuidou lá na gravação de falar com os atores, que é outra coisa que eu ia falar aqui para vocês, que teve um casting, uma figuração. Então, essa produtora foi quem ficou falando com os atores lá, falou, vamos botar agora a roupa assim, ou vem falar com o diretor, ele quer falar com você, assina a autorização de imagem. Então, essa produtora de set também coordenou esse tempo na gravação, porque, por exemplo, teve mais de uma locação, né, interna e externa. Então, ela olhou, olha, tal horário a gente já marcou com uma locação e com mais atores lá. Então, vamos lá, pessoal, acelera aí, fala com o diretor, olha, tem mais tanto tempo para terminar essa cena. Então, essa produtora de set que fez esse trabalho. Esse casting, figuração, como que funciona? Bom, a gente sempre tem um amigo ator, amiga atriz, né? No meu caso, eu tenho formação com atuação também, então quem fez curso de atuação comigo, eu posso estar entrando em contato, ou amigos que eu conheço aqui, que simplesmente gostem de participar de gravação, acham o audiovisual legal, falam, olha, vai ter uma gravação assim, você quer ir lá? Tá livre? Vamos participar? Combina o cachê, tudo, horário, e a pessoa vai e super funciona. Quem gosta, né, desse tipo de ambiente, ou quem já é ator formado mesmo, enfim, também trabalha com publicidade. Então tem essa opção de chamar conhecidos, chamar amigos, pessoas que possam ser profissionais para te ajudar nessa produção, como também existem empresas de casting. Então você dá um Googlezinho, procura na sua cidade quais são as empresas de casting, com quem você pode trabalhar, fala, olha, eu vou ter uma gravação tal dia, vou precisar do ator em tal horário, vou precisar que ele leve opções de roupa assim, ou assado, né, que não podem ser... Geralmente a gente fala que não pode ter listra, nem xadrez, ou nem que seja fosforescente, né? Aquelas coisas que na câmera, no vídeo não vai ficar legal. Ou dependendo da sua produção, você também pode fazer o contato, né, com o figurinista para falar os tipos de roupa. Aí você vai precisar que os atores, que o casting passe essas medidas, tamanho, altura, tamanho de roupa. Então, isso já é uma coisa que varia de campanha para campanha, né? Então, voltando a falar dessa, você pode contactar pessoas que você conhece ou falar com a empresa de casting para mandar fotos dos atores que eles têm dentro do perfil que você precisa, mandar para aprovação do cliente, como a gente fez também nesse processo. E, inclusive, nesse filme, não foi só figuração, mas a gente usou também os próprios funcionários da empresa. Então eles participaram do filme e super gostaram também, deu muito certo, além da figuração contratada. Nessa produção também tivemos a maquiadora. Gente, a maquiagem é imprescindível. Por quê? Você tem aquela pele oleosa, né? Ou você tá com aquela espinha, ou você tá com essa carinha assim que não toma sol por causa da quarentena há meses. Então a maquiadora vai ajudar muito o pessoal da fotografia e muito você também a mostrar a sua imagem bem, né? Não que a gente não tenha a nossa beleza natural. Mas já que você vai aparecer em um vídeo e pode ir pra TV, vamos aparecer bonita, né? E aí a maquiadora cuida disso, de tirar o brilho da sua pele, porque no vídeo pode aparecer lá o seu rosto brilhando. Então tem um pozinho especial que a maquiadora passa pra a pele não ficar brilhando no vídeo. Ou se você tiver problema com suor, né? Tá calor,
a maquiadora também vai cuidar, te deixar sequinho, tá retocando. Então, maquiadora no set é imprescindível. Aqui, a locação. Bom, como teve captação interna e externa, a gente teve que combinar esses pontos. Então, foi conversado com o diretor também, onde ele gostaria de gravar tal cena. Inclusive, é uma coisa bem bacana de mencionar. A gente tem um roteiro, a gente faz uma decupagem também. Geralmente o diretor vê, olha, tem tudo isso aqui para gravar, eu vou querer o plano tal em tal lugar, o plano aqui, um plano detalhe, um plano geral e tudo nesse local. Então, como teve interna e externa, a gente teve que combinar. Principalmente no caso desse filme, teve um prédio que a gente foi captar, né? E aí nesse prédio ele já tinha a prestação de serviço da Embraps, que a Embraps presta serviço com limpeza, com portaria. Então nesse prédio já tinha o trabalho da Embraps. Então a gente conversou com a síndica, o cliente conversou com a síndica do prédio, falou o horário que a gente gravaria, a data, quantas pessoas, por quanto tempo a gente já está ali atrapalhando, né, tumultuando no hall social em outras partes do prédio. E aí foi tudo combinado e deu tudo certo. Então, mais um trabalho do produtor de base também. E mais uma necessidade para a produção. Também tivemos locutor. O locutor eu expliquei em outro momento também, que pode ser com uma empresa de locução ou freelancers que você já tenha portfólios arquivados e possa combinar antes, ver o valor, aprovar a voz com o cliente, ver se ele gosta, se pode mandar gravar, né? Então, também tivemos o editor e motion. O editor é aquela pessoa que vai receber tudo captado em imagem, vídeo, né? Que vai receber áudio e aí ele vai organizar esse vídeo. Então, organizando o vídeo, organizando todo o material captado, que teremos o produto final, que vai ser um vídeo. E motion é o que? Tudo que você faz em animação, em videografismo. Então, por exemplo, qualquer coisa que apareça na tela que não seja, que não foi captado no vídeo, foi gerado posteriormente no computador, vai ser um videografismo, vai ser uma animação. Então, vocês vão ver aqui no exemplo. Agora chegou o momento, estou falando muito, vou mostrar o vídeo para vocês verem do que eu estou falando. Assim, aos poucos, nossas vidas voltaram ao novo normal. Sim, estamos superando a crise. E quando uma nação se une, todos saem fortalecidos. Aqui fica o agradecimento aos bravos heróis que cuidaram e continuam zelando por nós em toda a região. Juntos, suportamos. Juntos estamos passando por essa. E tá valendo a pena. Embraps. Nossa gente faz a diferença. Como o motion, a animação, o videografismo foi a última coisa que eu falei, né? No caso desse filme foi aqui no final, ó. Nossa gente faz a diferença e o logo surgindo de forma animadinha. Esse foi o trabalho de motion no filme. Mas enfim, vocês conseguiram ver todos os elementos, né? A locação, o drone, começa já com a imagem aérea. Eu também anotei aqui equipamentos diferenciados e estruturas. No caso, foi o prédio e a praia. É diferenciado, né? Se você está em São Paulo, você não vai ter como gravar na praia, então é bom falar. O prédio que a gente precisou entrar em contato com o síndico e tal, mas também poderia locar, combinar em algum prédio que o produtor de base achasse bacana para captação de imagem, né? E que a verba, o orçamento da produção também fosse
atendesse essa necessidade. Então, de diferencial também teve o drone e o estabilizador gimbal. O estabilizador é o que faz essa imagem não estar assim pulando. Então vocês viram lá as criancinhas correndo, tinha uma pessoa no ônibus, não sei se vocês perceberam, o ônibus a gente sabe que fica aquele pula-pula, né? E a imagem ficou estática, lisinha, né? Eu anotei aqui também configuração da captação em slow. Você coloca lá a configuração na câmera, quem estiver estudando fotografia sabe disso. Você coloca essa captação para na pós-produção você poder ver essa imagem em slow. A gente gosta bastante, em publicidade a gente usa bastante, dependendo do tema, né, se cabe, porque traz aquela emoção especial, né? Então também foi usado aqui nesse filme. O próximo vídeo é Todo Mundo Tá na Tri. Teve captação, foi de captação, né? Eu expliquei que é quando a equipe vai gravar, vai fazer o set. E foi externa, foi todo na rua. Então já até digo que teve aquela preocupação com previsão do tempo. Inclusive derrubamos a diária, acho que foram umas 2 vezes até conseguir gravar. Ia ser no final de semana. Aí ia chover. Aí gravou para outro final de semana. Então já fala com todo o casting de novo, fala com a equipe tudo de novo, para poder avisar que vai ser adiado por causa da chuva. Captação externa sempre tem esse fator. Então, equipe e necessidades. Roteirista, diretor de fotografia, cinegrafista, 2 assistentes, produtor de base e de set, casting especial, porque eram dançarinos, maquiadora, empresa de áudio para a criação do jingle. Nesse caso, tinha a agência e a agência mandou pra gente qual era o jingle. Então, como esse casting era especial, eram dançarinos, a produtora foi responsável por levar uma caixinha de som que tocasse o jingle e eles pudessem dançar no ritmo daquele arranjo musical que foi estabelecido para esse filme, para essa campanha, né? Também tivemos o editor e motion. De necessidades, teve essa combinação de locação, né? No caso, a gente tem um órgão chamado Film Commission, que cuida dessa regularização, né? Dessa agenda da cidade, agenda de gravações na cidade. A gente entrou em contato, falou que a gente já está fazendo essa produção e que era para ter esse apoio do órgão, né? Para a gente conseguir mobilizar aquele espaço por aquele tempo que a gente já está gravando. Essa combinação de locação, a produção de objetos e de figurino. Por quê? Porque é uma coisa super moderna, era a música, a gente estava falando da rádio. Então, o pessoal tinha que ser bem arrumado, bem apresentado, umas cores fortes, tinha que estar com fone, tinha que estar com celular para mostrar o aplicativo da rádio e que o público pode estar sintonizado com a rádio, sim, através do aplicativo. Então, a gente teve que lembrar desses pormenores de fone, celular, roupa. As fumaças coloridas também, vocês vão ver na cena final. Tem o L-Pom. Foi num prédio também que a gente fez contato e permitiram a nossa gravação lá. Então, essas fumaças, esse elemento lá no L-Pom. E vamos lá ver esse filme para vocês entenderem tudo que eu tô falando. No ritmo da praia, no ritmo da cidade, todos os estilos, pra todas as idades. É sucesso, tá na Tri, sempre em primeiro lugar. A vida segue o ritmo da música que toca na Tri. Todo mundo tá na Tri, é sucesso, toca aqui. A baixada toda tá ligada na Tri. Todo mundo tá na Tri, é sucesso, toca aqui. A baixada toda tá ligada na Tri.
Então, de equipamentos diferenciados e estruturas, aqui a gente trabalhou também com estabilizador gimbal, que, nossa, que tá cada vez mais indispensável, né? Ele dá uma estabilização para a imagem, um suporte super cinematográfico. Então é uma campanha de publicidade, mas parece que a gente está vendo um filme, né? Em alguns trabalhos. Então esse foi um equipamento bem utilizado. Inclusive para o giro, né? Vocês viram que tem uns dançarinos que fazem o movimento e a câmera dá um 360 assim naquele movimento deles. Isso foi também desse estabilizador gimbal. Ele tem lá uma configuração que faz a câmera rotacionar no próprio eixo. Então, um tchan especial aqui, né? E o prédio com L ponto que eu comentei antes de passar o filme. A gente tinha um parceiro que tinha esse L ponto, já tínhamos uma conexão e aí pedimos autorização e foi super tranquilo, foi liberado pra gente. O próximo filme que eu vou mostrar aqui é da Vivaz, foi de captação também e foi interna, foi dentro de um estúdio que a gente gravou. Então, equipe e necessidades. Tivemos diretor de fotografia, operador de câmera, ou seja, aquela questão que eu falei para vocês, teve um diretor de fotografia e um operador de câmera. Então, o diretor de fotografia ficava ali olhando junto com o diretor a cena, mandava corrigir alguma coisa e tudo, então funcionou assim essa parte da fotografia. Tivemos 3 assistentes de fotografia no set, porque era muita coisa, era bem grande, então foi necessário. Na verdade, o terceiro ficou mais fazendo a captação de making of. Então eu até trouxe esse making of para vocês darem uma olhada no set, como que foi. Tivemos também um foquista. Foquista é o profissional que ele foi exatamente para fazer o foco da câmera, da lente da câmera, né? Então ele tinha um monitor de retorno, um aparelhinho específico, que eu não sei o nome, e ele ficava assim, acertando o foco conforme a movimentação determinada pela direção para aquela cena e tudo mais. Maquinária e eletricista, nós tivemos 3 rapazes que cuidaram dessa montagem do set, da iluminação, da grua, que a gente teve uma grua também, depois eu falo, que viram a eletricidade, porque precisa ligar, né? Ligar uma extensão na outra para fazer chegar a luz ali e tudo mais. Então, existem esses profissionais que são responsáveis por essa estrutura elétrica, essa montagem de equipamentos que façam uma movimentação necessária lá para o set. Tivemos diretor de som também, porque foram 2 pessoas, 2 músicos, e aí eles tinham lá uma fala, um texto especial lá a ver com a campanha, então tinha que ter um captador de áudio, um operador de som profissional que colocou lapela neles, enfim, microfonou os 2 músicos. Tivemos também o catering. O catering é uma adaptação de produtor de alimentos, ou não deixa de ser produtor de alimentos. É aquela pessoa que é responsável pela alimentação do set. Então a gente teve o café da manhã, teve o almoço, teve o brunch. Então tirando o almoço que foi bem marcado, né, específico para todo mundo almoçar junto, alguém que estava ali mais de bobeira, terminou de montar alguma coisa, podia dar uma corridinha ali na mesa que estava à disposição, comia alguma coisa, tomava uma água e tudo e voltava para o trabalho. Ou a produtora de set, que fui eu, levava uma água também pro pessoal, perguntava, quer tomar um cafezinho, quer alguma coisa? Então, o serviço de catering é imprescindível porque
A gente precisa de energia, né? Todo mundo não é máquina, somos humanos e de vez em quando é bom colocar uma glicose para dentro, alguma coisa assim, principalmente num set que a gente foi em São Paulo, a gente saiu de Santos, foi para São Paulo, então de madrugada, então para manter aquele ritmo, aquela força que a gente precisava, é sempre bom ter uma comidinha gostosa à disposição. Tivemos também figurinista do Projota e figurinista do Maestro. Produção de base, que fui eu também. Organizei essa questão de autorização de imagem, o transporte, as locações, né? Porque a gente teve locação de um monte de coisa. Depois eu vou falar para vocês depois que a gente assistiu o filminho. Produção de set e maquiador também. O maquiador que fez a maquiagem do Projota foi o mesmo do Maestro. E aí cada um teve sua figurinista porque foi uma solicitação do Projota também. Ele tinha esses profissionais que ele já está acostumado a trabalhar, já está acostumado a vesti-lo e maquiá-lo, enfim. É uma solicitação do artista e a gente tem que atender, né? E aqui da parte da agência, né? Foi o que veio da agência pra gente? Foi o roteiro, a arte e o layout da construtora, porque a Vivaz é uma construtora, então eles mandaram o logo pra gente colocar animado no filme, mandaram um layout, um background que eles foram, foi criado para essa campanha, né? E as fotos de empreendimentos também, como a gente estava falando lá de residência, de moradia, então tiveram umas fotos de uma projeção de como ficariam esses empreendimentos e a gente colocou no filme também. Fonte, envio da trilha sonora da campanha, porque o Maestro e o Projota fizeram uma música, né? Houve uma composição para essa campanha, então a gente trabalhou com ela também nesse vídeo de publicitário. Vamos lá assistir o filminho, vou colocar aqui. Você tem um sonho e você cuida de cada detalhe para fazer acontecer. Até que chega a hora de conquistar seu lugar. O sonho e a realidade se tornam uma coisa só. Chegou a Vivaz. A única capaz de unir seus sonhos às facilidades do Minha Casa Minha Vida. Qualidade da localização ao acabamento por um preço incrível. Sua casa própria vai acontecer. Vivaz cabe no seu sonho. Cabe no seu bolso. Então, esqueci de comentar também do editor e do trabalho de motion, né? Como vocês puderam ver, teve aqueles videografismos, as linhas contornando os móveis, o empreendimento, né? Tudo nas fotos, a animação do logo. Então, comentando desse profissional. E agora comentando também daquela questão de equipamentos diferenciados e estruturas, né? Nesse projeto, nesse filme, a gente teve muitas locações. Locações assim no sentido de aluguéis, porque locação de local mesmo foi só o estúdio. Então, começando pelo estúdio, o estúdio ele tinha que ter camarim, porque eram dois artistas que deveriam ou compartilhar ou ter cada um o seu camarim. No caso, o estúdio que a gente locou tinha um camarim para cada, então foi muito bacana. E uma observação que eu coloquei, nesse caso teve pintura de parede também.
Eu não posso dizer se são todos os estúdios assim, mas nesse caso desse estúdio, o que acontece? É um estúdio que muitas gravações ocorrem, muitas equipes vão produzir vários tipos de conteúdo. E uma das coisas que é produzida em estúdio é a questão de pintar a parede de verde ou azul para fazer um chroma key, né? Mudar o fundo do cenário, enfim, para a gravação. E aí é algo que a gente teve que usar do orçamento também, essa pintura. Eles já tinham lá um fornecedor de tinta, parceiro deles, um rapaz que faria a pintura também, só que a gente tinha que acertar esse valor, porque estava com uma pintura de uma outra produção. Então, para a gente gravar, a gente teve que deixar tudo branquinho para essa produção. E era algo assim combinado com cada pessoa, cada equipe de produção que vai lá. O estúdio vai estar com tal cor. É essa cor que vocês precisam para gravar o filme de vocês? Se precisam de outra cor, vocês têm que pintar. Não é responsabilidade do estúdio, é responsabilidade das equipes que vão gravar na data, né? Equipamentos. O que a gente teve? Grua e operador de grua. Era uma grua bem grandona, não lembro agora quantos metros exatamente, talvez 3 ou 5, não sei, vocês vão ver lá no making of depois o tamanho dela. Luzes como Fresnel, o globo difusor dobrável, assim, né? Aquele balão chinês, sabe? Não sei se vocês já viram, pelo making of vai dar para identificar. E um ring light. Eu coloquei aqui como ring light porque é como a gente conhece hoje em dia, né? Tá bem popular. Eu acredito que no cinema, naquele set, ainda seja esse nome. Eu falei, olha, tinha um ring light aqui, eu nem lembrava, que bacana. Então, enfim, teve vários tipos de iluminação, não foi uma só como a gente está acostumado a gravar assim, nos sets mais pequenos, né? Eu, pelo menos, ou é com Fresnel, ou são com LEDs, enfim. Então teve esse tipo de locação também. Uma câmera, a gente teve uma câmera pocket, eu não me recordo do modelo dela exatamente, isso são com os diretores e diretoras de fotografia. Mas a gente levou essa câmera por quê? Porque foi acordado, né, com a agência, fazia parte do plano da campanha, a gente ter versões na vertical, porque essa campanha ia aparecer nas redes da Vivaz em stories, ia para o Instagram. Então a gente fez essa captação na vertical. Então o Projota, ele foi gravando assim com a câmera como se fosse um celular, sabe? Mas na verdade era uma câmera excelente, gravando numa qualidade Full HD, fingindo que é um celular. Mas enfim, foi assim que ocorreu, né? Pra gente chegar em todos os produtos que o cliente precisava. Monitor de retorno. Um monitor de retorno é um monitorzinho de televisãozinha, de computador, enfim, que a gente precisou para o diretor e o diretor de fotografia viam o que estava se passando na frente da câmera, né? O cliente, porque nesse set nós tínhamos, se eu não me engano, mais 5 pessoas da agência e acho que uns 2 ou 3 pessoas da parte do cliente também, um só, não sei, perdão, eu não lembro mesmo o número exato. Mas enfim, essas pessoas da parte do cliente e da agência, eles não podiam estar assim dentro do set, do lado do diretor. Imagina, mó galera atrás do diretor de fotografia olhando o mesmo monitor. Então eles ficaram mais para trás, né? Onde não interferia na equipe de produção, tá transitando. Eles ficaram num sofazinho e o monitor deles eu acho que era praticamente uma televisãozinha, assim, só para eles. E eles ficavam assistindo.
qualquer intercorrência, alguma coisa que eles sentiam falta, ou que o cliente sentiria falta, eles mencionavam, tá faltando isso aqui, não dá para fazer assim e tudo. Então, teve essa dinâmica também entre as equipes, né? E o monitor de retorno para o foquista, porque o dele era assim, acho que era um menorzinho, e era algo assim particular dele, ficava num tripézinho e conforme a movimentação ele ia ajustando o foco direitinho ali e aquele monitor era só dele. Então foi assim imprescindível para a gente ver o que está sendo produzido, né? Piano e microfones cênicos. Piano, ele tem variações, tem assim teclado, tem um outro tipo de piano que é sem, que é como se fosse um teclado, mas não é um teclado, ele tem essas hastes, essas pernas, não sei explicar exatamente para vocês. Tem de meia cauda inteira, e aí eu lembro que quando eu fui orçar, eu perguntei para a agência, né? Tem que ser algum modelo específico, alguma coisa, né? Porque a gente não entende de tudo para as produções, então a gente tem que perguntar, a gente tem que pesquisar. E aí, nesse caso, a agência me retornou, falou que precisava ser um piano de meia cauda. Não sabia o que era isso, mas foi assim que eu solicitei. Microfone em pedestal e mais acessórios. Por quê? Tinha que ser aquele microfone meio vintage também, né? Porque esteticamente ia ficar mais bonito do que aquele microfone de mão normal, de apresentador, de entrevista, né? E acessórios como se eles estivessem tocando no lugar mesmo. Então, tudo que precisasse para tocar, aquele fio, amplificador, enfim, a gente tinha que ter. Se precisasse para gravação, por mais que eles não estivessem tocando ali de verdade no estúdio, só encenando, a gente tem que passar essa verdade, né, de alguma forma. Então tava lá à nossa disposição. E aí não tem muito segredo. Essas coisas de locação a gente precisa pesquisar. Google, ou pergunta para quem já teve experiência. Você sabe que algum diretor de fotografia, você fala, você tem senhor diretor de fotografia ou senhor diretor, você tem alguma recomendação de onde eu posso locar essas luzes que vocês precisam para a produção? Onde eu posso locar a câmera, caso o diretor de fotografia não tenha? Onde eu posso conseguir os materiais, né? Você tem que contar com a sua equipe de profissionais também. E tem que ter essa sensibilidade. Produtor, produtora, tem que saber com o que você está trabalhando. Você não vai falar, não, me pediram essa câmera, mas eu vou fechar com essa câmera aqui porque a locação dela está mais em conta. Você estraga tudo, porque uma câmera tem uma estética, outra câmera tem outra estética, uma lente atende de uma forma, outra lente atende de outra forma, e os preços variam, mas a necessidade, a demanda é conforme a orientação da sua direção, da sua equipe técnica. Então, eu vou colocar aqui, o mesmo para o piano também, não assim, no caso era esse de meia cauda, né, mas aí a empresa que a gente locou falou assim, eu preciso saber o horário de entrega, se o lugar tem escada, porque a equipe teria que subir com o equipamento pesado, né, com o piano, ou se tem uma porta grande, né. Perguntou também qual seria a locação, porque eles têm uma despesa de transporte também, ou mesmo para a empresa de locadora de iluminação, fotografia também. Então, tudo isso a gente tem que saber, a gente tem que estar em mãos para fechar as locações de forma adequada. Então, vamos lá, vou colocar aqui o making of para vocês verem como é que foi a nossa brincadeira.
Foi isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Eu espero que tenha os ajudado em informações para vocês começarem a empreender. Não esqueçam que nem sempre as prospecções serão passivas. Você tem que correr atrás, você tem que estudar no nicho que você quer fazer, ou nichos, né? Ver quais propostas você pode fazer, parcerias com agências também, porque como eu falei, ocorrendo a possibilidade da agência ter uma campanha em audiovisual, ela vai fazer pesquisas com produtoras para apresentar para o cliente um orçamento. Então, se você já tiver feito um contato, se apresentar para a agência, apresentar alguns trabalhos seus, falar que pode fazer algo especial para elas, um pacote especial, ou um vídeo bônus, ou algo assim que complemente algum eventual trabalho que eles tenham. Então é legal você se apresentar, propor alguns benefícios, ou mesmo da sua parte também. Se você combinar, olha, o meu forte não é com designer gráfico aqui, o nosso editor, o nosso motion, não sabe muito de designer ou de ilustração. Se isso tem na agência de vocês, a gente pode fazer uma parceria, de eu ver esse serviço com vocês quando for necessário para nossa produção audiovisual também. Então é bom você sempre ter um bom relacionamento com agências, e que aí, quando acontecer a oportunidade, eles vão lembrar de você, podem lembrar de você, pedir orçamento, ou falar assim, olha, a gente gosta mais desse aqui. Então é isso, vocês têm que saber explorar bem para que os trabalhos aconteçam, né? Então, na próxima aula, eu vou mostrar outros exemplos de mais uns 2, 3 exemplos de filmes publicitários que eu produzi. Vou falar sobre o roteiro, sobre o registro do filme que eu já andei comentando que é necessário, envios para emissora. Então também vai ser bem importante vocês darem uma conferida lá, tá bom? Então é isso, muito obrigada pela participação de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!